Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Esse mundo tem uma forma. A forma desse mundo está mudando todo dia e toda hora. O que era errado ontem é considerado certo hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. E em vez de você se render ao relativismo deste século, você olha para um padrão que é perfeito, que é absolutamente perfeito, e você vai sendo transformado pela renovação da sua mente. A palavra mindset, quando usada no contexto dos nossos dias, ela pode significar uma gama muito grande de coisas. Ela pode apresentar diferentes perspectivas e ideias, dependendo do ramo que você está ou dependendo do coach que você visita. Mas, via de regra, a palavra mindset ela vai descrever alguma coisa como mentalidade. Ela descreve um jeito de pensar, um modo de você considerar as coisas, de organizar as coisas. Talvez, quem sabe, um modelo mental. Você tem que se colocar em uma determinada disposição mental para que, a partir daquela disposição, você faça o que tem que fazer. Não à toa nós temos o mindset do sucesso, não à toa nós temos o mindset da multiplicação e tantos outros mindsets que nós ouvimos por aí. Nós ouvimos a respeito desse padrão de pensamento que vai organizar valores e virtudes para que você realize o que você quer realizar. Então, dependendo do ambiente onde você está, a palavra mindset vai oferecer para você valores e princípios que vão organizar o seu modo de pensar. E nessa série eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como é que nós podemos desenvolver um mindset que seja propriamente cristão ou genuinamente cristão? Como é que nós podemos olhar para aquilo que a Escritura nos ensina e, baseado naquilo que a Escritura nos ensina, nós desenvolvemos um padrão de pensamento, um modo de pensar. Um modo de pensar que seja organizado pelos princípios e valores da Escritura, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo de ser cada dia mais parecido com Cristo e de sermos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. O que é que nós precisamos fazer, o que é que nós precisamos desenvolver, o que é que nós precisamos deixar, para que o nosso modo de pensar seja fortalecido por princípios e valores das Escrituras. Porque se tem alguma coisa que nós sabemos é que o modo como nós pensamos e organizamos o nosso pensamento, ele acaba por determinar o modo como nós organizamos a nossa realização. O modo como nós pensamos sobre a vida nos ensina como nós vamos viver e enfrentar a vida. Se nós pudermos, então, desenvolver um modelo de pensamento, um modo de ver, interagir, avaliar e viver nesse mundo que seja propriamente cristão, é isso que nós queremos procurar nessa série. O princípio que nós vamos usar nessa série é o princípio de que as Escrituras nos ensinam em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nós precisamos, antes de mais nada, oferecer a nossa vida como sacrifício a Deus, um sacrifício que é vivo, que é feito durante a vida, que é marcado pelo nosso andar e viver em Cristo Jesus. E esse modelo de viver em Cristo Jesus, ele nos permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por um lado, nós temos algo por fazer. Por um outro lado, Paulo nos diz que nós não podemos nos amoldar ao modo como esse mundo pensa, e nós temos que participar dessa renovação, dessa transformação da nossa mente. O nosso culto oferecido a Deus precisa de uma transformação que inclui duas coisas: abandonar o mindset ou padrão de pensamento desse mundo, por um lado, e por outro lado, adotar um modo transformado de pensar. A renovação da nossa mente é o modo pelo qual as Escrituras vão nos ensinar
a desenvolver esse modo de pensar que seja marcado pelos valores e princípios das Escrituras, por valores e princípios do Evangelho. E nós precisaremos, ao mesmo tempo, abandonar coisas que não são compatíveis com esses valores e princípios e adotar esses valores que vão nos ajudar a entender o modo como o nosso mundo pensa e o modo como o nosso mundo nos ensina e o modo como nós aprendemos com ele. Por isso, a estrutura dessa série, nós vamos passar por 8 mensagens nessa série de mensagens, e nessas 8 mensagens nós vamos observar esses 2 conceitos de abandono e adoção. Nas primeiras 3 mensagens dessa série, nós vamos considerar 3 diferentes tipos de pensar, 3 tipos diferentes de mindset que nós encontramos nesse mundo, que nos fazem andar de acordo com esse mundo. É a forma desse mundo nos ensinando como pensar sobre esse mundo. É um modo de pensar que vai coordenar o nosso modo de agir e que vai modelar as nossas convicções. E nós vamos observar a partir de Romanos capítulo 1, o modo como Paulo demonstra cada um desses valores e princípios, considerando 3 grupos diferentes, ou 3 tipos de pensamento. O primeiro, o mundano, o segundo, o moralista e o religioso. Que embora todos os pecados sejam vis, nem todos os pecados são igualmente maldosos. E Paulo vai abordar 3 categorias de pessoas nos seus 3 tipos de pensamento. E ele vai demonstrar que não importa qual é o mindset que você adota aqui, esse modo de pensar leva na direção oposta do Evangelho, da verdade e da vida com Deus. Por um outro lado, na continuação da sua carta, Paulo vai apresentar outros modelos que nós precisamos adotar para que nós possamos aprender e desenvolver esse modo de pensar, esse mindset que seja, de fato, genuinamente cristão. Paulo vai demonstrar em Romanos capítulo 6 que a mentalidade do Evangelho transforma o nosso modo de ver a vida. E o modo transformado que o Evangelho nos ensina para ver a vida, ele nos oferece um novo modelo de vida marcado pela presença do Espírito Santo. E um modo de pensar que seja marcado pela presença do Espírito Santo vai nos levar a um modo de viver que tenha a nossa mente transformada. A transformação e renovação da nossa mente passa por aquilo que o Evangelho nos ensina, passa por aquilo que o Espírito faz em nós. E então nós começamos a entender como que a mente de Cristo funciona. Porque Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar e agir como Ele. E por fim, nós vamos lembrar que a nossa jornada não termina aqui. Nós estamos no início de uma grande jornada que culmina na eternidade. E que a melhor coisa que nós podemos fazer hoje é adotar o modo de pensar da eternidade, do amanhã. Para que hoje nós possamos desfrutar de um modo de pensar que seja marcado por aquilo que é do alto. Pensar naquilo que é do alto, naquilo que é da eternidade, que pertence a Deus. A proposta dessa série é apresentar a ideia de uma mente renovada, a partir daquilo que nós precisamos abandonar e aquilo que nós precisamos adotar da perspectiva do apóstolo Paulo, para que as Escrituras nos informem princípios e valores daquilo que precisa ser deixado e adotado, para que eu e você possamos pensar, ter um mindset que seja modelado por aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra. E enquanto nós vamos fazer isso, nós vamos prestar atenção em 2 elementos que são fundamentais. Em primeiro lugar, nós vamos observar aquilo que Deus revela de si mesmo para qualquer ser humano. Aquilo que Deus fala de si mesmo para todos. E baseado naquilo que Ele revela de si mesmo, nós vamos observar como é que nós, seres humanos, ou como é que os seres humanos, eles vão reagir a isso. Como eles vão lidar com suas próprias disfunções. Porque uma vez que nós entendemos que a humanidade tem acesso àquilo que Deus diz de si, que Deus fala de si mesmo para todos os seres humanos, a pergunta é como esses seres humanos que têm conhecimento de Deus, como é que eles lidam com as suas próprias disfunções e os seus pecados? Como eles lidam com os seus problemas? E nós vamos perceber que em função da rejeição da revelação que Deus tem, a humanidade
vive as suas disfunções de maneira diferente. E ela ensina a cada um de nós a fazer o mesmo. Esse modelo de pensar, que nós vamos observar especialmente nas 3 primeiras mensagens, vai nos ajudar a entender o que acontece hoje mesmo, quando nós abrimos a nossa mídia social ou nós assistimos televisão. De como essa revelação de Deus, uma vez rejeitada, ensina que você deve abraçar as suas próprias disfunções, fraquezas, seus defeitos, e você tem que ser aceito exatamente assim. E à medida que nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber Paulo nos ensinando um outro caminho, de entender a revelação de Deus, e de entender como Deus oferece um modo para que nós possamos lidar com as nossas disfunções, de acordo com os princípios, de acordo com os valores que são apresentados nas Escrituras. Esse é um mindset cristão. Esse é um mindset genuinamente cristão, que entende a revelação de Deus e que trata as disfunções que tem. Por isso, nessa série, nós seremos confrontados e incomodados com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai nos colocar em lugares desconfortáveis. Ele vai apresentar princípios que são difíceis de digerir eventualmente. Mas é exatamente esse tipo de ação cirúrgica e intensa que nós precisamos nos nossos dias. Para que não caia sobre nós a impressão de que nós podemos viver ao mesmo tempo amizade com esse mundo e com o Senhor. Não existe nas Escrituras lugar para esse tipo de mentalidade. O que Paulo vai nos ensinar é que se nós ouvirmos o que as Escrituras nos ensinam, nós precisaremos lidar com aquilo que Deus revela e nós precisaremos tratar das nossas disfunções. Isso é uma mentalidade renovada. E é isso que nós vamos fazer. Na primeira mensagem dessa série, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre esse modelo de pensar que pertence a esse mundo. Nós estamos chamando isso de mindset mundano. Nós poderíamos dar qualquer outro nome. Poderíamos dizer que esse é o modo de pensar de pessoas que não conhecem a verdade. Mas esses modelos de pensamento que Paulo vai apresentar, especialmente nas 3 primeiras mensagens, ele descreve o modelo de pensar das pessoas que rejeitam a verdade de Deus. E por rejeitarem a verdade de Deus, eles têm um modo de agir e de pensar. E nós vamos observar esses princípios e valores aqui, para que a gente entenda se nós não estamos correndo o risco de, como conhecedores do Evangelho e da verdade, temos a nossa mentalidade marcada por valores daqueles que não conhecem o Evangelho e a verdade. Para nós, isso é uma reflexão sobre como nós estamos, mas também uma reorientação para nós, ou para pessoas que, como nós, têm sido bombardeados pelo modo de pensar desse mundo. Mas antes de iniciar propriamente isso, eu preciso lembrá-los que o que nós vamos conversar, especialmente na mensagem de hoje, tem a ver com o propósito do apóstolo Paulo em demonstrar a grandiosidade do Evangelho. O que ele quer fazer nessa epístola como um todo é mostrar a grandiosidade do Evangelho e da justiça de Deus. Ele quer mostrar a revelação de Deus apresentada no Evangelho como aquela que é disponível para todas as pessoas. E ele escreve sobre isso, em particular, para os nossos irmãos da igreja de Roma no passado. Paulo não está fazendo um tratado político de como as coisas devem ser tratadas no mundo. Paulo está mostrando para nós, santos e fiéis, como é que a verdade de Deus nos ensina a observar o nosso mundo. Ele não está dizendo que esse é o modo que nós temos que interagir com o nosso mundo. Ele está ensinando que nós precisamos aprender com o Evangelho a ver e ler o nosso mundo. Por isso a linguagem é uma linguagem para quem está dentro da fé. Várias vezes o apóstolo Paulo vai aludir a conceitos que quem conhece o Evangelho, quem conhece a verdade de Deus revelada na Escritura, vai poder entender. Mas essa é uma mensagem para nós. Essa é uma mensagem para pessoas como eu e você que conhecem o Evangelho da verdade. Porque o objetivo de Paulo nessa carta é demonstrar o que apresenta no versículo 16. Ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho,
porque ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e do grego. Ele quer demonstrar que não existe, da perspectiva do Evangelho, nenhuma vantagem em ser grego ou judeu. Não importa se eles eram conhecedores da alta filosofia, ou não importa se eles eram conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento, não importa. Em Cristo Jesus, todos podem ser salvos. Qualquer que crê em qualquer lugar e receber a Cristo Jesus como seu Salvador, esse pode ser salvo, independente de quem ele é, independente de onde ele vem. Mas para demonstrar esse poder que se manifesta no Evangelho, Paulo primeiro vai demonstrar como gregos e gentios precisam do Evangelho. Gregos e judeus precisam do Evangelho. E para fazer isso, ele vai demonstrar o fracasso de todos eles. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai apresentar que todos estão debaixo do pecado. Seja judeu, seja gentil, não tem ninguém que seja melhor, que esteja em uma posição melhor, em um lugar melhor. Para demonstrar a grandiosidade do Evangelho que apresenta a salvação para todos, Paulo primeiro vai dizer que o Evangelho como solução para todos, ele é necessário porque todos têm suas disfunções, seus pecados, suas fraquezas para lidar. Então, quando Paulo vai falar sobre o modo de pensar desse mundo, ele não está simplesmente nos apresentando uma perspectiva do que acontece lá fora. Ele está mostrando a perspectiva de quem eu e você nós éramos, antes de Cristo Jesus. E aquilo que nós vamos nos tornar em Cristo Jesus. E ele vai nos ensinar a como aquele antigo modo de pensar precisa ser renovado na nossa vida, através do Evangelho de Cristo Jesus. Todos estão debaixo do pecado, mas agora uma justiça de Deus, mediante a fé, ela é disponível para todos os que creem. Todos os que creem podem ter acesso à verdade de Deus. Quando nós olhamos essa verdade apresentada por Paulo aqui, nós começamos a entender o que ele quer fazer, ao demonstrar, a apresentar a sua perspectiva a respeito da salvação, uma salvação que é oferecida gratuitamente pela graça de Deus. A gratuidade da salvação, ela precisa ser lida através dos nossos fracassos, das nossas disfunções. Porque todos, debaixo do pecado, precisam de um Salvador, precisam de salvação, precisam do Evangelho, independente de onde eles estão. Sejam eles mundanos, moralistas ou religiosos. Sejam eles são paulinos e palmeirenses, especialmente os palmeirenses hoje, por comprarem o VAR do nosso jogo ontem. Mas a verdade é que não interessa quem você é. Em Cristo Jesus, o seu modo de pensar pode ser transformado. E é isso que Paulo vai nos dizer. E para falar sobre o modo de pensar desse mundo, antes de qualquer coisa, Paulo vai falar sobre a revelação que Deus tem para esse mundo. A verdade é que Paulo parte do pressuposto de que todo mundo tem, de alguma forma, possibilidade de conhecer quem Deus é. O mundo tem, de alguma forma, a possibilidade de conhecê-lo. Observe o que Paulo diz no versículo 17, a justiça de Deus, ela é o quê? Ela é revelada no Evangelho. Através do Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas podem conhecer sua verdade, podem conhecer a verdade de quem Cristo é, o que Ele fez por nós, como aquele que perfeito veio no nosso lugar para morrer pelo nosso pecado e nos resgatar do aprisionamento do pecado. O Evangelho apresenta a verdade de um Deus amoroso que quer alcançar a todos através do sacrifício do seu Filho. E Ele oferece salvação genuína para todos. E Ele diz, a graça de Deus, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, mas existe um problema com esse mundo. O problema desse mundo é que eles rejeitam a verdade que a eles foi testemunhada. E no mesmo fôlego em que Paulo diz que a verdade do Evangelho ela é revelada por Deus, ele diz, a ira de Deus é revelada dos céus. Existe uma ira de Deus sendo manifesta a esse mundo,
E a razão pela qual existe uma manifestação, uma revelação da ira de Deus, é porque existe aquilo que Paulo vai dizer: contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que se Deus se pode conhecer, lhes foi manifesto, por quê? Porque Deus para eles assim se manifestou. Deus se deu a conhecer. Deus se fez conhecido para todo e qualquer ser humano. E uma vez que Ele se faz conhecido, a sua verdade está disponível e pode ser conhecida. Mas a sua verdade, uma vez conhecida, como diz, ela foi suprimida. Ela foi encoberta pela injustiça. Mas onde essa justiça, onde essa verdade de Deus é apresentada? Essa verdade que Ele mesmo apresenta, Ele diz o seguinte: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo que a natureza atesta a existência de Deus. A criação atesta a existência de Deus. E essas são verdades que podem ser compreendidas. O salmista, quando fala da criação, ele diz que, embora não exista linguagem na criação, eles declaram o poder de Deus, eles declaram a grandeza de Deus. Mas ao invés de observar para essa grandeza de Deus que poderia ser compreendida, essa verdade ela é ignorada, ela é abafada. E ela é abafada talvez do modo mais impróprio, fazendo com que essa revelação de Deus, uma vez disponível e ignorada, ela manifeste um modo claro de disfunções. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que existem 3 claras disfunções apresentadas aqui. Esse Deus que revela, e a sua revelação, uma vez rejeitada, ela produz nos seres humanos que rejeitam a verdade de Deus 3 coisas. E a primeira coisa que ele rejeita, que ele demonstra, é a idolatria. Ele diz o seguinte: a ira de Deus ela é revelada do céu contra a impiedade dos homens que suprimem essa verdade. Existe uma perversão da verdade de Deus no mundo. Aquilo que poderia ser visto e compreendido é deturpado e ocultado. Existe um encobertamento da verdade de Deus, ela é suprimida. A verdade, uma vez disponível, é abafada. E essa verdade, uma vez distorcida, faz com que esses homens sejam indesculpáveis. Da perspectiva das Escrituras, quando alguém se levanta contra a verdade de Deus, contra a verdade da existência de um Deus que claramente se revela, ele demonstra que na sua disposição mental, no seu modo de explicar a vida, ele tem que, em primeiro lugar, rejeitar verdades que podem ser recebidas. Ele tem que distorcer verdades que poderiam ser óbvias. De tal modo que não existe nesse mundo processos ou ideias, ou até mesmo um mindset que seja completamente neutro. O que Paulo está nos ensinando é que quando esse mundo pensa sobre a verdade, ele pensa a partir da rejeição da revelação da verdade de Deus. E por rejeitar a verdade de Deus, ele perverte a verdade. Esse não é um ato inocente. Isso não acontece sem querer, é uma disposição mental. É um mindset. Precisa rejeitar, precisa perverter. É por isso que esses modelos de pensamento faz com que esses homens sejam indesculpáveis. Eles são indesculpáveis na produção que têm. E são indesculpáveis porque atuam de maneira direta na perversão dessa verdade. Tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificam com Deus, nem lhe dão graças. Eles rejeitam a verdade de Deus. Eles não respondem à verdade de Deus com adoração. E por não responder à verdade de Deus com adoração, eles vão criar modelos de adoração que sejam substitutivos. Porque eles precisam rejeitar a verdade da existência de um Deus, e eles não podem então glorificá-lo. Eles precisam de algo para adorar, algo para se dedicar, algo para fazer com que suas vidas sejam marcadas devotas, para que a sua adoração, a sua devoção seja atribuída a algo ou a alguém. A perversão da verdade faz com que as pessoas se inclinem
para a adoração de qualquer outra coisa. Não existe, da perspectiva das Escrituras, ninguém que não seja um adorador, ninguém que seja devoto a alguma coisa. É que o modo de pensar desse mundo, por rejeitar quem Deus é, encontra deuses em outros lugares, encontra adoração em outros lugares. E eles trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo as semelhanças do homem mortal. Eles substituem a glória de Deus por qualquer outro tipo de glória. Nos nossos dias, a idolatria do trabalho, da riqueza, do dinheiro, do sucesso, é a idolatria mais comum. A perversão da verdade de Deus, de um Deus que provê e cuida, é substituída por uma verdade de que você é o dono do teu destino, que você produz, constrói, cria, desenvolve, e você é o dono do teu futuro. E porque você é dono do teu futuro, aquilo que você plantar agora, você vai colher amanhã. Se você trabalhar agora, você vai ser rico amanhã, você vai ter sucesso. Tudo o que você tem que fazer é entregar a sua vida para o mercado de trabalho. E você se doa para o trabalho. Você se entrega para o teu futuro. Você vende a sua alma para o teu serviço. Se precisar sacrificar os filhos no caminho em prol do sucesso e do dinheiro, não tem problema. Se precisar evitar filhos a todo custo, também não tem problema. O importante é identificar uma nova idolatria, um novo Deus, um novo objetivo de adoração. E uma vez substituída a glória de Deus por qualquer outra coisa serve. Pode ser o seu casamento. Você pode encontrar nos seus relacionamentos o Deus da tua vida, a quem você se faz devoto. Você pode encontrar em qualquer lugar. Porque existe uma substituição. Precisa haver uma troca. Uma vez que eu nego a verdade de Deus, eu preciso de um substituto. E nos nossos dias, cada um acha o substituto o que quiser. O que é bom para você é bom para você, desde que você seja feliz. Porque na busca de adorar a criatura, o ser humano encontrou no próprio ego o Deus que ele mais adora adorar. E tudo o que eu puder fazer para minha autogratificação, assim eu faço. É assim que eu medio os meus relacionamentos, na medida que eles são bons para mim. É assim que eu vejo o meu trabalho, à medida que ele é bom para mim. É assim que eu vejo a vida. É assim que eu leio o trânsito. É assim que eu leio as notícias. É assim que eu penso politicamente. Aquilo, no final das contas, tem que ser bom para mim. Porque quando eu tiro a verdade de Deus, eu passo a dar glória aos substitutos de Deus que eu crio na minha vida. Esse é um modo de pensar desse mundo. Um modo que é, em primeiro lugar, idólatra. Ele rejeita Deus, mas ele não rejeita os seus deuses. Ele rejeita a verdade de Deus, mas ele não rejeita as mentiras dos deuses. Ele não sai dos templos dos seus deuses. Hoje a idolatria do corpo é mais comum do que nunca. Nós não precisamos escavar templos em Corinto para ver como as pessoas celebravam seus corpos. Nós só precisamos ir para a academia, onde a idolatria da própria imagem, onde qualquer defeito é um perigo. E as pessoas dedicam suas vidas para a sua aparência. Porque quando eles tiram a verdade de Deus, eles estão consumindo alguma mentira. O modelo de pensar desse mundo é idólatra. Ele encontra deuses em qualquer esquina, em qualquer lugar. Nos dias de Paulo, eles podiam ter formas de quadrúpedes e répteis, mas nos nossos dias, os deuses são iguaizinhos a nós. E não é à toa que essa mentalidade idólatra que encontra no ego o alvo da adoração, que o resultado disso seja a imoralidade. Não é assustador pensar que nesse modo de pensar, aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu ganho com aquilo que eu faço com o meu corpo, seja a parte mais importante da minha vida.
De tal forma que o modo como eu defino a minha sexualidade é o modo como eu defino a minha identidade. Eu já não sou mais definido pelo que eu faço, eu sou definido por aquilo que eu sinto à medida que eu tenho prazer. E o cerne do prazer, idólatra e imoral, é que define quem as pessoas são. De acordo com Paulo, essa rejeição da verdade de Deus faz com que Deus ofereça para o mundo o maior castigo possível, que é deixá-los viver do modo como eles gostariam. Você não quer reconhecer a minha verdade para viver a sua mentira? Deus não vem e fulmina. Deus não desce do céu e queima. A ira de Deus não se revela dessa maneira. Deus revela a sua ira, permitindo que o indivíduo idólatra viva a sua vida como ele quiser. A impressão que eu tenho é que Deus mais deixa de fazer do que faz. Mas a Escritura diz, é Deus quem nos entrega à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Quando a verdade de Deus é rejeitada, e as mentiras desse mundo são absorvidas, idolatria e imoralidade seguem um ao outro. Nós vivemos em um mundo em que a impureza sexual já não é mais impura. Nós transmitimos na TV, em horário qualquer, imagens e cenas de sexualidade para as nossas crianças. Nós temos filmes que ensinam as crianças a respeito. Porque já não é mais nesse mundo liberado sexualmente. Já não existe mais problema em se falar sobre esse assunto. Não existe mais problema em demonstrar sobre esse assunto. O certo é quebrar os tabus. O certo é vencer os preconceitos. E essa impureza sexual é o resultado direto de uma idolatria individual. O modo de pensar desse mundo é idólatra e imoral. Desejos pecaminosos, vivendo impureza, vivendo a degradação entre si. Em um mundo que exalta a beleza física, que enaltece as formas, que valoriza a sexualidade, a imoralidade já sequer tem conotação negativa. Porque no modo de pensar desse mundo, imoralidade sexual é a principal verdade que governa a vida das pessoas. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e eles adoram e servem as coisas criadas. E agora a imoralidade tem tons idólatras. O serviço e a adoração aqui são dados às criaturas. E a sexualidade é o modo do culto a ser oferecido. Nós não precisamos voltar para os antigos templos do passado, onde a prostituição era cerimonial. Nós só precisamos olhar para fora. Esse tipo de adoração e serviço está no seu ambiente de trabalho, está na sua universidade, está no seu shopping, ele está em todos os lugares. A adoração e o serviço da sexualidade como o ponto mais forte da adoração da nossa sociedade. De onde isso vem? De um modo de pensar que rejeita a verdade de Deus e que adota uma mentira desse mundo e faz dela o cerne da sua vida. Esse é o modo de pensar desse mundo. E por causa disso, Deus os entrega a paixões vergonhosas. E não somente eles vivem imoralidade, eles vivem vergonha indecente. E observe a linguagem de Paulo. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra contrária à natureza. As mulheres abandonaram a sua sexualidade natural, de acordo com Paulo, para adotarem uma outra que não é natural. Na linguagem dos nossos dias, isso é lesbianismo. Paulo está dizendo que a prática sexual feita por pessoas do mesmo sexo é resultado de uma rejeição da verdade de Deus e a adoção de um modelo idólatra que leva à imoralidade e que leva à indecência. Paulo continua, da mesma forma os homens abandonaram suas relações naturais com mulheres e eles se inflamam de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido da sua perversão.
Paulo está dizendo que a prática homossexual apresentada aqui, ela é um ato vergonhoso, uma mentira celebrada como verdade nos nossos dias, um desvio disfuncional por rejeitar a verdade de Deus e adotar mentiras. Talvez alguém pudesse objetar dizendo: espere um momento, Paulo está falando sobre o ato e a prática sexual entre homens e mulheres, como pessoas do mesmo sexo. Ele não está falando sobre as relações afetivas entre homens e homens, mulheres e mulheres, e todas as outras letras do alfabeto. Pode ser. Mas essas relações afetivas serão sexuais em algum momento? Porque se elas se tornarem sexuais em algum momento, elas manifestam exatamente o que está escrito aqui. Nos nossos dias, a celebração do orgulho LGBTQIA+, ensina que é a sua liberdade sexual, o cerne da sua identidade. Faça você o que você quiser. Paulo está dizendo, esse é um modelo de pensar que pertencem a pessoas que abandonaram a verdade de Deus. E por idolatrarem seus próprios corpos, eles vivem a sua imoralidade. Esse modo de pensar indecente, ele produz um modo de pensar que sustenta toda essa prática. Pela terceira vez, Paulo vai dizer, Deus os entregou. E por fim ele diz, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, a um mindset marcado por idolatria e imoralidade. Não é à toa que você consegue ler diversos livros sobre identidade sexual. Não é à toa que você consegue participar de grandes programas onde filósofos vão dizer para você, de modo profundamente eloquente, sobre a fluidez da atividade sexual ou da vida sexual. Não é à toa que você vai ver livros, documentários, filmes, enfatizando exatamente isso daqui. Não é porque eles são ignorantes, claro que não. Profundamente inteligentes, claros e eloquentes no que ensinam, mas infelizmente com uma disposição mental reprovável diante de Deus. A rejeição da verdade de Deus faz com que eles ensinam mentiras em forma de verdade e assim confundam uma geração. As Escrituras claramente condenam o modo de pensar desse mundo, a sua idolatria, a sua imoralidade. E se porventura você acredita que isso é discurso de ódio, se porventura você acredita que isso é alguma forma de ofensa, afirmar o que nós estamos afirmando a partir das Escrituras, eu sinto dizer para você, mas o modo de pensar desse mundo já entrou na sua vida. E é uma questão de tempo para você negar o Evangelho que te salvou. Nós não estamos oferecendo nenhum discurso de ódio contra ninguém. Nós só somos profundamente claros com a verdade que Deus revela para nós. E se isso significa que nós seremos perseguidos ou taxados, que assim seja. A verdade de Deus é clara e nós não vamos mudá-la para facilitar. Nós não vamos adoçá-la para minimizar as sensibilidades de uma geração que tem se tornado ultra sensível com esse assunto. A verdade divina é que o modo de pensar desse mundo é marcado por idolatria da mentira, a perversão da verdade e a imoralidade, como um modo de pensar, um modo de agir, um modo de definir quem você é. Você não consegue mais preencher um documento sem dizer que você é homem ou mulher ou ter que explicar qualquer outra coisa. Porque em qualquer coisa que nós formos fazer, nós seremos confrontados com a pregação desse mundo e um modo de pensar desse mundo que diz
que os seus desejos sexuais, as suas vontades são o cerne da tua identidade. Esse é o modo de pensar desse mundo. Mas lembre-se, a imoralidade a qual Paulo se descreve, ela não tem uma única forma. Paulo não descreve um único modo de ser imoral. Ele enfatiza esses dois elementos porque provavelmente no contexto deles aquilo fosse algo mais importante. Mas Paulo não separa a prática homossexual de todas as outras. Observa como ele continua. Esse modo de pensar fez com que eles tivessem toda a sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. Eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Paulo não dá uma lista exaustiva, mas ele escreve o suficiente para você dizer, para você saber que a imoralidade da qual ele descreve aqui serve para qualquer tipo de imoralidade, incluindo desobediência aos pais. Nós não estamos tratando a prática homossexual como se fosse um pecado pior que a desobediência aos pais. Nós precisamos lembrar que a Escritura é profundamente dura com todas elas. Paulo não está diferenciando a imoralidade da inveja. E talvez você tenha no seu coração aquele sentimento de dizer, nossa, como eu não cometo aquele tipo de imoralidade, então meu modo de pensar está correto. Leia essa lista e investigue o seu coração. Você vai se encontrar aí. Ganância, maldade, malícia, engano, rivalidade. O modo de pensar desse mundo, idólatra e imoral, produz todo tipo de mal, porque eles inventam maneiras de praticar o mal. Paulo não precisa escrever uma lista com todos os elementos, mas ele escreveu o suficiente para saber, para nos deixar saber que de alguma forma nós estamos aqui também. Todo o conhecimento de Deus, tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificam, mas os seus pensamentos, eles se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. A rejeição do conhecimento de Deus faz com que o pensamento, o mindset desse mundo, seja fútil, seja obscurecido de entendimento. Não está dizendo que eles são burros, que eles são ignorantes. Não estão dizendo que eles são desprovidos de capacidade intelectual. Muito pelo contrário. É que por terem uma disposição mental reprovável, toda a sua produção, inclusive intelectual, é marcada por essa disfunção. E tendo o conhecimento, eles rejeitam. E o que eles fazem com as suas próprias disfunções agora? Eles abraçam as suas disfunções. Porque eles não têm um Deus verdadeiro que serve como padrão da verdade e que cada um estabelece sua própria verdade, a única resposta suficiente é para que cada um de nós abrace a sua disfunção como está e viva como quiser. Essa é a mentalidade desse mundo. Nós rejeitamos a revelação de Deus, nós abraçamos as nossas disfunções e nós vamos vivê-las até o máximo. Seus pensamentos estão fúteis. E dizendo-se sábios, Paulo diz, eles se fizeram loucos. A mentalidade desse mundo ela não deixa de ser intelectual. Ela só parte do lugar errado. E ela convence de maneira muito forte, muito intensa. Ela convence. Mas quando nós olhamos, nós precisamos entender, a ler esse mindset com a sabedoria das Escrituras e entender que no meio dessa sabedoria apresentada no mundo existe uma loucura contra Deus, uma ofensa contra Deus, que permite que as pessoas que estão nesse mundo vivam tranquilos enquanto desonram seus próprios corpos, enquanto idolatram suas próprias vidas, quando vivem de maneira imoral. Mas esse mundo, ele tem ainda um outro poder.
ele tem o poder de ser profundamente influente. Ele não é somente idólatra, ele não é somente imoral, ele é profundamente influente. Observe o que Paulo diz no versículo 32. Embora eles conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente por continuar a praticá-las, mas também por aprovar aqueles que a praticam. Nos dias de Paulo já existia uma campanha de tolerância. Já existia uma campanha de que você não precisa ser um idealizador do evento, você não precisa ser um realizador do projeto, você só precisa aceitar, concordar e aprovar. Você pode viver a sua própria vida do seu próprio modo, mas você tem que aprovar, você tem que validar o nosso modo de pensar e de viver. Nos nossos dias nós chamamos isso de tolerância. Tolerância é você aceitar que as pessoas sejam quem elas quiserem ser e você aprova isso porque está tudo bem. Porque se você não aprova, você está classificado no pior grupo de pessoas dos nossos dias. Você é um intolerante. E não tem maior pecado para o modelo de pensar desse mundo do que o do intolerante. Ninguém tolera o intolerante. Ele é a pessoa dentre as pessoas desprezíveis, o mais desprezível. É alguém que luta contra o direito das pessoas. Alguém que luta contra a liberdade das pessoas. Alguém que luta a favor de um sistema opressor sistêmico que existe para atrapalhar liberdades individuais. E é por isso que diariamente eles nos ensinam a como pensar. Eles dizem para nós como nós temos que pensar diante desses dilemas. Esses tempos atrás nós tivemos de férias, como vocês sabem. Como família nós temos uma política bem reservada de uso de televisão em casa. Nós gostamos que os nossos filhos assistam pouco TV. Eles têm meia hora por dia, no final do dia, para assistir TV, às vezes um pouco mais. Meia hora, 1 hora, esse é o limite. Sempre com supervisão, porque nós não queremos que eles estejam sozinhos. Nós temos uma política restrita com dispositivos eletrônicos em casa. Eles não podem acessar qualquer coisa sem perguntar para a gente. Não é porque nós queremos ser opressores com eles, é porque existe um modo de, se existe um lugar que ensina os nossos filhos a pensarem do modo desse mundo, esse lugar chama-se TV e mídias sociais, YouTube e assim por diante. Os produtos desenhados para os nossos filhos foram desenhados de maneira didática, para que eles possam absorver o modo de pensar desse mundo. Mas quando nós não estávamos em casa, estávamos de férias, os colocamos para assistir um canal que chamava um canal de família, desses filmes. E enquanto as crianças assistiam um filme desses para a família, nós escutamos de longe que naquele filme tinha uma adolescente ensinando outros adolescentes ao que fazer com uma gravidez indesejada e ensinando os passos de um aborto em um filme de família. Nós achamos que tínhamos que intervir. Fomos lá e falamos, vamos procurar outra coisa para assistir. Vamos assistir esse documentário de receitas, esse programa de receitas, porque nós vamos ouvir sobre comida, no mês do orgulho gay. E nós somos bombardeados com o modo de pensar desse mundo. Nós somos bombardeados com informações que diziam para nós e para os nossos filhos a respeito desse orgulho de uma nova identidade sexual. Paramos para jogar cartas. Porque eles estão desde cedo ensinando os nossos filhos assim. Eles estão o tempo inteiro nos ensinando assim. Contamos essa história para um casal de amigos que disse o seguinte: poucos dias atrás, recebemos uma família em que uma mãe procurava ajuda. E a razão pela qual ela procurava ajuda é que ela assistia um filme com seus filhos, com a sua filha em particular.
E um filme muito engraçado e muito legal, onde uma família se divertia lutando contra robôs. No final do filme, uma pequena frase. A menina do filme se volta para sua mãe no filme, em uma ligação, e diz que espera o dia em que elas vão visitá-la, para que ela possa apresentar para sua família a sua namorada. A namorada não aparece, é só uma frase, no final de um filme legal. E ouvindo aquela frase, a mãe exaspera em voz alta. Nossa, mas precisava disso aqui? E a sua filha de 9 anos olha para sua mãe e diz, nossa mãe, como você é homofóbica. Quem ensinou essa criança? Ou quem está ensinando os nossos filhos o modo de pensar desse mundo? Essas coisas estão mais perto de nós do que nós gostaríamos. Nós vemos esse tipo de atitude o tempo todo. E nós vemos me lembro, só um segundinho. Eu me lembro de um vídeo satírico, feito no período da pandemia, em que o Coral de São Francisco escreve uma música chamada Uma Mensagem da Comunidade Gay. E nessa mensagem da comunidade gay, eles dizem o seguinte, a música diz, você acredita que nós somos pecadores, você luta contra os nossos direitos e você diz que nós somos pessoas que você não pode respeitar. E ele continua dizendo, mas você só está assustado, você acredita. Só um segundo. Mas você só está assustado, você acredita que nós vamos corromper os seus filhos se a nossa agenda não for analisada. E é engraçado, porque apenas dessa vez você está correto. Nós vamos converter os seus filhos. Isso vai acontecer aos poucos, silenciosa e sutilmente. Você nem vai perceber. Nós vamos converter os seus filhos, alcançando um a um. Não tem como escapar, porque até a vovó gosta de RuPaul. A geração Z, ela é mais gay que o Grindr. Grindr é um aplicativo tipo o Tinder, feito para a comunidade gay. Essa foi a mensagem do Coral de São Francisco no mês do Orgulho Gay, que eles soltaram para o mundo. E é claro que eles disseram que isso era uma ironia. Era apenas uma brincadeira, era apenas uma paródia. E criticaram todas as pessoas que de alguma forma leram isso aqui, nessa informação algo mais, algo além de uma piada. Mas eu me lembrei que no Seminário Internacional de Democracia em Colapso no Brasil, no dia 16 de outubro de 2019, conversavam sobre família, religião e política pensadores brasileiros, incluindo Amanda Palha. E Amanda Palha disse o seguinte, nesse seminário internacional, quando dizem para a gente o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo degradado, a gente entrou em uma lomba, dos anos 90 para cá, de colocar em uma posição defensiva e dizer não, a gente não quer destruir a família. Nós não queremos destruir família nenhuma, não, a gente só quer amar. Ou, não, a gente não quer destruir a família, não, a gente até casa, a gente tem filhos, a gente até constrói família. E ela termina dizendo, mas cabe uma radicalização nossa de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, vocês querem destruir a família? Sim, nós queremos. O modo de pensar desse mundo não é neutro. O modo de pensar desse mundo não é ingênuo. Uma idolatria que nasce da negação da verdade divina, para uma imoralidade que define o ser humano. Ela não é ingênua. Ela está aí para ensinar a cada um de nós como pensar, incluindo os nossos filhos dentro da nossa casa.
Como disse Paulo, eles se tornaram cheios de toda forma de injustiça, incluindo a falta de amor pela família. Em Romanos capítulo 1, perto de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já tinha visto isso. Lá ele já tinha alertado a comunidade da fé. Porque esse é o modo de pensar desse mundo. Mas como é que nós vamos analisar esse modo de pensar? Porque não adianta simplesmente entender como esse método funciona, ou esse modo de pensar existe e funciona. Nós precisamos ter uma análise honesta do que acontece aqui, para que a gente saiba responder de maneira apropriada. E de certa forma, outras mensagens dessa série vão nos ensinar a responder particularmente. Mas é importante que antes de terminar essa mensagem, a gente recapitule brevemente o que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, nós vemos que o modo de pensar mundano, ele nasce a partir da rejeição da revelação divina. Existe uma verdade de Deus que é disponível e pode ser conhecida, mas ela de partida é rejeitada. Mas ela não é somente rejeitada, ela é pervertida. Se existe alguma verdade a ser absorvida em algum lugar, ela vai ser distorcida para se encaixar em um modo de pensar que faça com que as suas disfunções idólatras e imorais sejam influentes nos nossos dias. Rejeição, perversão e uma disfunção que é abraçada. Esse é o modo de pensar desse mundo. Esse é um modo de pensar que nós não podemos ter. Essa vida idólatra não é um modo de pensar que nós temos. Esse não é um mindset genuinamente cristão. Esse mindset que é imoral e influente, ele não pertence a nós. A pergunta, então, é como é que nós vamos responder a isso? Como é que nós, como comunidade, como indivíduos, vamos responder a esse mindset? Está claro e evidente que nós temos que abandonar, isso pertence a um modelo e um modo de pensar que nós vamos abandonar. Mas nós precisamos clarificar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que nós estamos falando a respeito de modo de pensar e não de pessoas. Nós estamos falando de pensamentos e não de gente. A grande confusão que nós evangélicos criamos quando nós entramos no debate público é que nós nos levantamos contra pessoas. Nós fazemos afirmações agora públicas, não somente internas. Não só do modo como nós conversamos na nossa linguagem dentro da nossa comunidade, mas quando nós conversamos lá fora, nós levamos esse tipo de linguagem para fora. E nós tratamos pessoas desse modo, e de um modo que eu diria equivocado. Nós não estamos lutando contra ninguém. Observe o que Paulo também nos ensina em Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra a gente. A nossa luta é contra os poderes, as autoridades e os dominadores desse mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso problema não é com as pessoas que adotaram esse mindset. Nosso problema não é com as pessoas que têm esse mindset como definição das suas próprias vidas. O nosso problema não é com eles, é com o sistema que os governa. Existe, da perspectiva de Paulo, um modo desse mundo existir que é dominado pela oposição de Deus. E nós temos problema com esse sistema. Não é com o sistema político, não é com o sistema ideológico, não é contra as pessoas. Paulo, quando ensina sobre as disfunções absorvidas pela mentalidade desse mundo, ele está nos ensinando a não viver daquele modo, mas ele não está dizendo que nós temos que nos levantar contra aquelas pessoas. Deus os entregou para serem assim. E nós não vamos lutar contra a gente, nós não vamos nos levantar contra pessoas. Essa não é a nossa luta é outra. A nossa luta é a das nossas convicções. Nós precisamos lutar pelo nosso modo de pensar, porque o seu modo de pensar está sendo ditado pelo mundo. O seu modo de pensar a respeito das coisas está sendo ditado pelo mundo. Nós lutamos por essas convicções que nós temos pessoalmente, não pelas imposições que nós queremos fazer na sociedade. Nós não queremos fazer um grupo de leis que diga A ou B a respeito de como a vida tem que funcionar. Essa não é a nossa missão. Paulo vai dizer: vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Paulo está dizendo que, em primeiro lugar, essa guerra é aqui, no nosso modo de pensar. Ele diz que você tem que vestir a armadura dele, se você quiser resistir ao dia mau.
nós estamos vivendo o dia mau. Nós estamos vivendo as vésperas de perseguição. Nós estamos às vésperas de sermos perseguidos por nossas convicções religiosas, ou convicções chamadas religiosas. E nós precisaremos lutar essa batalha não contra as pessoas, mas com as nossas convicções. A armadura de Deus é interessante, ele começa com o cinto da verdade. Sabe a verdade que foi abandonada pelo mindset desse mundo? Sabe aquela verdade que foi rejeitada? Esse é o primeiro item da nossa armadura. Sem a verdade de Deus, nós não temos autoridade para dizer o que nós acreditamos. Porque se nós rejeitarmos a verdade de Deus, nós estaremos nos desfazendo da própria defesa que Deus nos ofereceu para vivermos os dias maus. É a verdade de Deus, a couraça da justiça, mas olha, evangelho da paz. Nós não somos promotores de conflito. A verdadeira paz entre o ser humano, entre os seres humanos, só será possível com a pregação do evangelho da paz, que coloca o ser humano em paz com Deus. E a nossa função é pensar de maneira estratégica. Nós não queremos lutar contra as pessoas, nós queremos oferecer a verdade do evangelho que promove paz de verdade. Uma paz que não é orientada pela nossa tolerância com aquilo que nós sabemos que é errado, mas com a entrega das nossas disfunções, daquele que morreu por nós na cruz e pagou o preço do nosso pecado, para que eu pudesse dizer: eu sou o pecador, eu sou o mentiroso, eu tenho as minhas paixões desreguladas, mas Cristo na sua cruz me resgatou. E quando o evangelho da paz é verdadeiramente proclamado e vivido, as relações humanas são restauradas. Porque nós não lutamos contra pessoas. Nós não entramos em guerra contra as pessoas. Nós temos uma missão e uma comissão nesse mundo. A verdade de Deus, o modo de pensar de Deus, mas o evangelho da paz. Escudo da fé. Porque assim nós nos protegemos das setas inflamadas do inimigo, capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Paulo começa e termina com a verdade. Se nós abrirmos mão da verdade divina, é uma questão de tempo para nós adotarmos o modo de viver desse mundo, o modo de pensar desse mundo. Esse mindset que é oposto à verdade de Deus. Mas quando nós entendemos que nós estamos aqui para falar sobre pensamentos, ideias e sobre as nossas convicções, então nós vamos entrar em um combate. Nós precisaremos lutar. Nós precisaremos de uma postura de quem sabe que está em guerra. E você não está em guerra somente pelos seus pensamentos e pelas suas convicções. Você está em guerra pelo ensinamento dos seus filhos. Como Paulo diz: embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo o padrão humano. Nós estamos em combate, mas nós não estamos lutando nos mesmos termos. Eles querem nos sufocar, eles querem subir em cima de nós e dizer o que nós temos que fazer e que nós temos que engolir goela abaixo o que eles acreditam. Nós não lutamos assim. Esse não é o nosso padrão, esse não é o nosso modo de ação. As armas que nós lutamos não são humanas, mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Paulo vai falar sobre oração. Paulo vai falar sobre armas não humanas para uma guerra que luta contra os principados e potestades do mal. Paulo está falando sobre a nossa vida de oração. Nós estamos em guerra, lutando pelos nossos pensamentos, pelas nossas convicções. Mas nós não vamos fazer desse modo. Como nós vamos fazer, Paulo? Nós vamos destruir os argumentos e a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levantar o cativo todo o modo de pensar das pessoas. Cativos para quem? A Cristo Jesus.
é o Evangelho da paz. Nosso trabalho não é olhar para esse mundo, ou para aqueles que têm um modelo de pensar desse mundo, como pessoas que nós temos que nos opor. Nós temos que olhar para essas pessoas como pessoas que nós temos que amar, de verdade, com o Evangelho da salvação. Por um lado, nós não vamos adotar o modelo de pensar deles, mas o nosso modo de interagir com essas pessoas é levar a verdade, o Evangelho, para que eles possam ser também transformados. Essa é a nossa guerra. Esse é o nosso lugar. Se a política não nos der plataforma, que importa? Se as mídias não nos derem plataforma, que importa? O que importa é que nós vivamos onde nós estamos, com essa postura de combate, sabendo que nós vamos ter que lutar pelos nossos pensamentos e convicções. Mas nós vamos destruir os argumentos e a pretensão, para que as pessoas possam conhecer a Cristo Jesus. Nós vamos ajudá-los a ver as verdades que eles ignoraram, os sinais da verdade que eles ignoraram. E nós vamos apresentar o único que pode ajudá-los a lidar de fato com suas disfunções, Cristo Jesus. O Evangelho da paz. Quando nós olhamos para o modo de pensar desse mundo, nós vamos precisar ser profundamente sagazes no modo como nós vamos viver essa guerra. E o conselho de Paulo é: vivam essa guerra com o foco em ganhar pessoas para Jesus. Não em ganhar argumentos, não em ganhar políticas. Gente. Nós não lutamos contra a gente, nós lutamos a favor de gente. Com o Evangelho da verdade. Porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ele é poder de Deus para salvar quem quer que seja, inclusive aqueles que adotaram esse modo de pensar que é mundano. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.